Obrigado, Joel. Obrigado, Maria Clara. Deus continue abençoando você e proporcionando momentos preciosos como esse que a gente tem vivido. Quero convidar a igreja para acompanhar comigo a leitura que será feita no texto de Daniel, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 17 ao 23. Eu farei a leitura, os irmãos estarão acompanhando. E eu creio que é um ponto muito importante da palavra de Deus para os dias que nós estamos vivendo, que é um resgate ao divino, resgate às coisas relacionadas ao reino de Deus, que são essas as declarações de Daniel, capítulo 2, versos 17 a 23. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. As palavras que eu creio mais impactantes estão nos versos 20, 21 e 22. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus nos abençoe e eu quero convidá-los para louvarmos o nome do Senhor com o hino de número 18, que traz à nossa memória Deus que é o Deus do passado, no presente e continuará sendo. Deus dos antigos é o título do hino de número 18. Se você puder, vamos de pé louvar o Senhor cantando essa passagem musical. Yeah.
Agradecemos, Pai, porque temos a convicção em nossos corações de que Tu és um Deus Todo-Poderoso e que nada acontece sem a Tua permissão, sem o Teu conhecimento. Por isso, Senhor, nós queremos declarar a nossa convicção, a nossa certeza de que Tu és soberano. E obrigado, Senhor, pelas experiências dos Teus servos no passado, como a que acabamos de ler na vida de Daniel e seus amigos. Obrigado, Pai, porque essas histórias são incentivos para os dias atuais, principalmente, Senhor, neste secularismo que nós vivemos, onde as coisas relacionadas ao Teu reino são colocadas em segundo, terceiro plano. Por isso, Senhor, nós pedimos que Tu estejas colocando os aspectos necessários na nossa vida, fé, que é um dom Teu, e como precisamos, Pai, para vencer esses momentos que nós vivemos. Queremos, Pai, Te louvar pelo encontro que Tu nos dás, por esta oportunidade, que ela seja preciosa, Senhor, para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, este grupo aqui reunido e aqueles que estarão também, Senhor, participando deste culto através das redes sociais. Fala, Senhor, ao coração, atende a nossa necessidade. E fica conosco, Pai, esse é o nosso pedido. Oramos na mediação de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Vamos nos assentar, irmãos, mais uma vez. Eu quero convidá-los para a leitura da palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e faça a leitura também comigo de 3 versos. Salmo 119. Salmo 119, nós vamos ler os versos 105, 106 e 107. É um momento pessoal de oração silenciosa, de contrição, confissão de pecados. E iniciando esse momento, a leitura da palavra do Senhor, com certeza será aí uma boa orientação. Salmo 119, versos 105, 106 e 107. Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os Teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a Tua palavra. Se for essa a sua experiência, quem sabe você está vivendo um momento de aflição, tenha certeza que o Senhor é capaz de modificar a sua condição. Se há pecado a ser confessado, esse é o momento que Deus com certeza perdoará. Se é falta de orientação para a sua vida, também o Senhor orienta, o Senhor conduz. Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra. Vamos então aproveitar esse momento que é seu, é pessoal, é nosso. Então aproveite esse momento para expor, colocar diante do Senhor aquilo que vai no teu coração. Vamos então silenciosamente buscar ao Senhor em oração. Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós nos e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um momento de louvor, de adoração, e eu quero mais uma vez convidá-los para lermos, dessa vez, de maneira alternada, a carta que Paulo escreve a Timóteo, que tudo indica era um jovem, aproximadamente 17 anos de idade. E nessa carta nós vamos ler o capítulo 1, na segunda carta, o capítulo 1, os versos de 1 a 14. Se você puder, vamos nos colocar de pé e fazer a leitura alternada. E logo depois cantaremos o hino 105. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Noite e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos,
para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E no 105, a certeza do crente. E a palavra agora com a nossa equipe estará nos conduzindo. Esse é um momento também de louvor, de adoração, de serviço, a ideia de dedicação pessoal das nossas vidas e daquilo que também muitas vezes a gente traz e coloca diante do altar do Senhor. Igreja, bom dia. Eu peço que os irmãos coloquem de pé nesse momento, aqueles que puderem. Nós vamos começar esse momento de louvor com o cântico Solta o Cabo da Mão.
Graças a Ele, nós vamos louvar ao nosso Deus com o cântico colheita. Grandes coisas fez o Senhor.
sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua se jubilou. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua se jubilou. Nossa colheita tem sido abundante, e disse a palavra de Deus. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Eu convido o Diácono Vicente a estar orando nesse momento. Deus amado, nosso Pai Celestial, somos imensamente gratos, Pai, pelo despertar de cada dia, por esse grande presente que nos concede, que é a vida, e a vida, com certeza, é o trampolim para todas as nossas conquistas. Muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa, pela liberdade que temos de Te adorar, e que possamos fazer disso momentos de alegria, que possamos fazer disso cada vez mais um instrumento pelo qual possamos andar pelo Teu caminho e nos assemelhar um pouquinho ao nosso irmão Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas que são colocados para mantimentos da Tua casa, Pai. Possamos, demonstrando gratidão e amor a tudo aquilo que Tu tem concedido em nossa vida, dar a nossa parcela, Pai Celestial, para que as finalidades pelas quais são o destino dessas doações, Pai Celestial, nós sabemos que são para edificar a Tua casa e para que o Teu reino cresça. Obrigado, Pai Celestial, pelo nosso pastor, que Tu possa abençoá-lo juntamente com a sua família, que Tu possa abençoar todo o conselho da igreja, todos os irmãos que servem na Tua casa, Pai, com santidade de coração. Que Tu possa abençoar todas as almas que aqui estão, Pai Celestial, e que os clamores que são elevados aos céus cheguem sim na Tua mansão celeste com um aroma suave, Pai Celestial, para que suas petições tenham cada vez mais uma ação viva e eficaz em suas vidas, e que possamos saber que ter buscar, meu Deus, é sinônimo de vitória, é sinônimo de fortaleza. Que Tu abençoe a saúde de todos os Teus filhos, recupere a saúde daqueles que estão doentes, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Tu abençoe, Pai amado, os propósitos justos que os Teus filhos têm colocado para a Tua apreciação. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Muito obrigado por esse grande amor que Tu tem por cada um de nós, Pai. E essa é a oração que nós elevamos nessa manhã, sempre grato por tudo. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. A passagem que nós vamos ler agora é o Salmo 32. Salmo de número 32. Nós vamos ler todo o salmo, são 11 versos. Salmo de número 32, versos de 1 a 11.
um salmo atribuído a Davi, tem essa informação no próprio salmo, né, de Davi. E se vocês observarem, é um salmo que também é caracterizado como didático. Didático vem do ensino, né? Aquilo que é orientação para a vida. Então é nesse aspecto que nós vamos ler o Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos os que sois retos de coração. É um texto que, na leitura que a gente faz dele, vou fazer uso aqui de uma palavra que de vez em quando a dona Elda fala nos cultos de quarta-feira. Talvez fosse necessário uma vigília inteira para a gente estudar ponto por ponto, vírgula por vírgula, palavra por palavra deste salmo. E de fato é didático, é ensino, é produção de informações seguras para a nossa vida. O Salmo 32 é uma riqueza. Se você ainda estiver com o texto aberto, faça comigo agora de novo a leitura do verso 11. Vamos ler juntos? Só o verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Algumas coisas eu sempre estou trazendo à memória. Creio, isso até o presente momento, isso nunca saiu da minha mente, que alguns projetos Deus apresenta para o seu povo. Semana passada mesmo nós falamos de um deles, que é a comunhão, a necessidade da comunhão e a beleza que a comunhão ela produz na vida do ser humano. E essa comunhão, ela nos torna melhores seres humanos. E nós trabalhamos isso quando fizemos a leitura do capítulo 5, lá de Tiago, a partir do verso de número 12. Um outro projeto que eu entendo que é a intenção de Deus para a nossa vida é o que a gente observa aqui no capítulo 32 e sobretudo no verso 11. Alegria. Estranho, né? Mas é verdade. Deus quer que o seu povo seja um povo alegre. Alegria é um projeto de Deus para mim,
é um projeto de Deus para a sua vida. Alegrai-vos no Senhor. E a gente vai observar que não apenas o verso 11 registra uma expressão assim, mas várias passagens da Bíblia. Talvez uma das que mais a gente recorre é aquela do apóstolo Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. E há uma ênfase, outra vez digo, alegrai-vos. E por que a gente sempre lembra? Porque Paulo está preso injustamente, está privado da sua liberdade lá na prisão, uma prisão injusta, é bom a gente frisar. Ele vai dizer, igreja de Filipos, alegria. Não, peraí, eu vou dar ênfase a isso, de novo, alegria. E aí a gente vai vendo como que é um projeto de Deus para mim e para você. Mas é interessante que nesse projeto a alegria ela não vem como um passe de mágica, um estalar de dedos. Não, é um processo. É um processo onde nós podemos aproveitar ou não. E isso é bom a gente lembrar. Não estamos falando de salvação, estamos falando de aproveitamento dessa vida que nós temos na face da terra, que é única. E você não viverá outra vez na face da terra. Os seus dias estão contados, como diz Hebreus, ao homem está destinado a viver uma só vez e depois disso vem outro momento da existência que é o juízo. Então, esse momento que nós estamos aqui atravessando, o projeto de Deus, seja feliz, seja feliz. Não estamos falando de salvação, porque eu posso passar sim a minha existência amargurado, triste, deprimido, qualquer aspecto que a gente possa colocar em substituição à alegria, e isso não vai me fazer perder a salvação, mas me fará perder a beleza da vida, que é o dom mais precioso que Deus nos dá depois da salvação. Se a gente for colocar numa escala, a salvação é o bem supremo, mas o que segue é a vida. A vida é o dom supremo, tanto que a gente quer preservá-la ao máximo. A gente quer vivê-la por mais tempo que for possível. Não queremos perder essa vida de tão precioso que ela é. É um dom de Deus. Por isso, nesse projeto, Deus nos convida. E falamos isso porque estamos vivendo um momento aí que, em tempos normais, as pessoas estavam envolvidas em alegria. Mas uma alegria efêmera, que é o mesmo de uma alegria passageira, uma alegria momentânea. Às vezes, aquela alegria que a gente sente quando houve uma piada, uma brincadeira acontece, mas logo depois a gente entra na nossa realidade, e aí vem a tristeza, vem sentimentos que fazem com que essa alegria ela tenha um tempo tão curto. Não é à toa que esse período de carnaval, onde as pessoas falam tanto de alegria, dura tão pouco. E morre numa quarta-feira que é chamada de quê? De cinza. E cinza, nesse aspecto, significa que foi tudo queimado. Quase não dá mais para descobrir o que é o produto que deu como resultado aquela cinza. Acabou, tem que começar do zero. E não é essa alegria que Deus quer para mim. Eu não publiquei no nosso grupo, mas quero fazê-lo. Uma repórter, entrevistadora, não conheço nenhum dos dois, eu sei que é lá do Rio Grande do Norte. O rapaz só tem o tronco e os braços, que são atrofiados, fazem com que ele fique
deitado o tempo todo dessa maneira. E a repórter pergunta para ele em lágrimas: você é feliz? Ele responde: eu sou muito feliz. Sou muito feliz. E aquela repórter começa a chorar, ela não aguenta. E pede uma mensagem para ele. E ele vai, pega o celular e começa a digitar, se é que a gente pode falar digitar. Ele usa a língua para fazer a transcrição daquilo que ele queria passar para aquela repórter. Um ser que, olhando, a gente diz, não há motivo para alegria dentro daquele indivíduo. Uma pessoa completamente mutilada, deformada. Mas ele diz: eu sou muito feliz. E aí a gente vai ver que é esse o projeto de Deus para a minha vida. A minha felicidade não está na minha juventude. A minha felicidade não pode estar numa beleza que passa. A minha alegria não pode estar naquilo que eu consegui juntar ao longo dos anos. A minha alegria não pode estar em coisas que não vão dar sustentação a essa alegria. E muitas vezes nós julgamos que o corpo perfeito é o suprassumo da alegria, quando não é. Quando não é. A saúde plena é a condição ideal para a alegria, e a gente sabe que não é. Uma das mulheres mais alegres que eu já vi nessa igreja, que eu lembro dela, é sofrimento, doença, e a busca por uma solução que não viria. A ponto de ouvir uma frase que até hoje ecoa nos meus ouvidos: Paulinho, eu acho que o meu câncer não está no cérebro, porque eu ainda raciocínio, mas o resto do meu corpo está todo tomado. Falando isso com um sorriso, sorrindo. E aí a gente vai observar que nesse projeto de Deus, Deus não quer uma sustentação para a nossa alegria em algo que pode ruir a qualquer momento. Por isso a base da nossa alegria não pode ser nada disso. E a Bíblia é tão maravilhosa e os textos sagrados tão preciosos que a gente vai vendo aqui uma sequência. A gente vai vendo aqui uma sequência. Coisas que podem fazer com que a nossa alegria ela seja perdida e muito rápido. Ou o que é pior, nem perdida, sequer adquirida, que é muito mais intenso. Porque muitas vezes com a experiência que a gente teve, a gente quer restaurar. Mas uma experiência que você nunca teve, você pode até dizer, é assim mesmo. Não é. Não é. Esse Salmo de número 32, eu lembro de duas músicas que foram feitas nele. Uma mais recente, mas uma muito mais antiga. Talvez um cantor que vocês nunca tenham ouvido falar, Heitor Rodrigues. Ele faz uma das músicas baseadas no verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Outra mais recente, de um grupo mais conhecido, quando está aqui no verso 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Se você observar bem, o que é sequidão? É algo seco. E o que é estio? Estio é seca. Parece que ele está querendo dar ênfase. A minha vida estava tão ruim que era uma sequidão sobre sequidão. Procurava um pouco de água e nada tinha.
E é uma sequência. É uma sequência para que a alegria se estabeleça. Em primeiro lugar, a gente observa, eu tenho que ter clareza daquilo que realmente eu sou. E o que eu sou, em essência, pecador. E eu tenho que reconhecer isso. O reconhecimento dessa minha condição faz com que haja um trabalho do Espírito Santo de Deus, e a recompensa é: opa, dá para, mesmo nesse estado, viver uma experiência de alegria. Mas eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer isso. Arrogante não é alegre. Arrogante não é feliz. Arrogante não reconhece erros. Humilde reconhece. Enquanto eu calei os meus pecados, isso significa, enquanto eu não reconheci, porque na realidade Deus te conhece. Aquilo que você faz mais lá no oculto, Deus já sabe. Então não é eu externar, é eu reconhecer. É eu reconhecer. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E de acordo com a palavra do Senhor, esse perdão só vem quando a gente confessa, deixa. E confessar nada mais é do que reconhecer. Eu errei. Ele já sabe, mas Ele quer que haja esse reconhecimento da minha parte, a falha. Então, enquanto eu não reconhecer isso, eu não abro espaço para alegria. Porque aqui a gente vai observar que entra outro aspecto, que é o da misericórdia. Quando a gente necessita, quando a gente está carente, quando a gente está num estado em que a gente precisa de ajuda e alguém ajuda, eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz quando eu vejo uma mão onde eu posso segurar e falar assim: acho que agora eu não caio. Fico muito feliz. E a gente tem que reconhecer isso aqui, ó, meu estado, eu sou pecador, eu sou falho, mas a misericórdia do Senhor me atingiu e me perdoou. E me perdoou. E uma vez perdoado, eu começo a abrir caminhos para que a alegria seja completa, seja plena. E de novo eu falo, a alegria não é sinônimo de plenas realizações, não é. Porque se você buscar realizações para ser feliz, você vai ser o sujeito mais infeliz. Porque a alegria não está naquilo que você conquista, mas naquilo que você enxerga agora. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Meu estado é de pecador, mas Deus me perdoa. Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Outra coisa que a gente observa aqui é que eu tenho onde buscar. Olha o que diz o verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Quer ver um caminho para a felicidade? É buscar as coisas relacionadas a Deus. A pessoa que se envolve com o divino, ele começa a encontrar caminhos maravilhosos para a alegria. Piedoso aqui não é no sentido, como eu sou piedoso, como eu sou bondoso, não. Piedoso, quando a gente observa esse termo, que a gente vai ver lá no Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, vai dizer: o exercício físico tem seu proveito, mas a piedade para tudo se aproveita. É eusebia, que significa coisas relacionadas a Deus, é buscar as coisas relacionadas a Deus, é a religiosidade.
se transformando numa espiritualidade. É a compreensão de que Deus não pode faltar na nossa vida. É isso. E hoje a gente vê a alegria tão passageira porque Deus é um mero conhecimento quando é. A nossa sociedade hoje está afastando Deus de tudo que pode. De tudo que pode. Vocês não têm ideia do que tem acontecido nos bastidores. E às vezes não só nos bastidores, mas na própria linha de frente. É aquilo que Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne. É contra os inimigos que estão aí flutuando, potestades. Isso tem acontecido. E isso mina a alegria. Com toda sinceridade, nós podemos dizer que a nossa cidade é alegre em essência? Não, não podemos. Tem episódios de alguma alegria aqui, mas base não tem. Não tem. Falta de Deus. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, te buscará. Olha o que Jesus fala lá em Mateus: buscai, pois, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, inclusive a alegria. Inclusive a alegria. Mas o homem precisa ser piedoso. Não é desprezar as outras coisas, como Paulo escreve a Timóteo: olha, o exercício físico é muito bom, mas não deixa a piedade ir embora, não. Ela é muito mais essencial. Muito mais essencial. E são caminhos para a alegria. E a gente vai observar que a palavra de Deus é instrução fiel que nos encaminham para a alegria. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. A gente observa que o resultado de tudo isso não é outro senão a alegria como única opção. E aí entra o verso 11: alegrai-vos no Senhor. Alguém chega até a defender que aqui é uma ordem que está sendo dada. Você não tem alternativa, é a alegria. Mas essa alternativa, que pode ser imperiosa para nós, ela só é possível quando a gente dá esses passos. E a gente reconhece que a alegria, ela tem que estar bem fundamentada, ela tem que estar bem firmada em coisas que realmente valem a pena, e não naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, naquilo que muitas vezes, escapando da nossa mão, nos leva a um estado muito pior do que o nosso primeiro. Então vocês observem que esse é o grande projeto de Deus para a sua vida, que você seja uma pessoa muito alegre, muito feliz, mas uma pessoa alegre e feliz numa base segura. Aquilo que Jesus fala sobre os dois fundamentos se aplica aqui. Olha, o homem prudente, ele vai e coloca a sua casa sobre a rocha, e a gente vê como a estrutura ela fica firme. Você entra naquela casa, você não vê rachadura, não vê nada que possa fazer com que você sinta medo de estar dentro daquele ambiente. Mas se você faz a sua casa num solo arenoso, num solo onde a variação daquele solo provoca fissuras, você entra numa casa assim, você diz: eu quero sair daqui, eu não quero passar uma noite. E você vê que se aplica. É por isso que muitas vezes a gente perde a alegria, porque a nossa alegria, ela não está bem fundamentada. Um dos momentos mais difíceis da história de Israel, um homem se levantou e falou o seguinte: a alegria
Senhor é a nossa força. Neemias fala isso. Uma frase tirada, muitas vezes a gente diz, bonito. Não, ela não é só bonita, ela é perfeita, completa e aplicável num dos momentos mais complicados da vida de Israel, onde a alegria baseada e bem fundamentada foi a razão da vitória daquele povo, foi a razão da conquista de um verdadeiro milagre. É por isso que nós temos que aprender que a nossa alegria ela tem que ter base sólida. Se nós somos alegres por causa da nossa juventude, você vai perder isso pela beleza, pela saúde, pelas vitórias que você tem financeiras. Isso se perde. Isso se perde. Isso não é uma construção muito boa para você colocar a sua alegria. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Ele tem que ser esse fundamento. Venha o que vier, não vai abalar. A nossa boca se encheu de alegria. Não foi o que cantamos agora há pouco? Mas é sempre uma construção no Senhor. E antes nós cantamos o hino 467, que é da harpa cristã. Solta o cabo do anal. O que é isso? Tem hora, e quarta-feira a gente viu isso, a gente não controla o vento. Tem hora que o vento vem de forma tão intensa sobre nós, está vivendo aqui, que muitas vezes a gente tem que dizer, olha, não tenho como reagir, está nas tuas mãos, Senhor, está nas tuas mãos. Solta o cabo da nau, solta. Muitas vezes é melhor você deixar seguir o curso. A tua interferência pode ser problemática. Não estou dizendo que isso acontece sempre, mas em alguns momentos até isso a gente tem que pensar. Está nas mãos do Senhor. O que virá, não sei. Mas eu sei quem tem crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar meu tesouro, meu depósito até o dia final. Não cantamos isso? E isso estabelece uma alegria que não vai passar. E é isso que a gente tem que ter. Haja o que houver, venha o que vier, eu sei que o Senhor está comigo. É por isso que a palavra de Paulo tem tanta força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Jó, no momento mais crucial da sua vida, ele vai dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa expressão só é possível quando ela está alicerçada na alegria. Que Deus nos abençoe, que esse projeto de Deus da alegria ele comece a construir na minha vida e na sua vida, nos colocando sobre bases seguras, não sobre fundamento arenoso, mas sobre fundamento, uma rocha segura, e é Ele mesmo. Então que Deus nos abençoe, que a alegria seja a nossa marca. Sejamos talvez guardadas das proporções, mas um pouquinho próximo àquele rapaz que eu não sei o nome, mas numa condição aos nossos olhos tão deplorável, é capaz de declarar, eu sou muito feliz. E coisas tão simples para nós, para eles são tão complexas, são tão difíceis. Talvez fosse a nossa ruína, e ele é capaz de dizer, sou muito
Que a gente consiga entender isso e que a gente viva esse projeto de Deus. Ah, mas pastor, a gente vai rir sempre? Não estou dizendo que é assim a vida, mas eu não posso deixar a tristeza ser muito mais incidente sobre a minha vida. A alegria tem que prevalecer. Deus nos abençoe e nos ajude nesse projeto, que é importante para o seu bem, para o meu bem. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos ajude e que sigamos em frente desse projeto que Deus estabelece para nós. Primeiro, da comunhão, e esse segundo, da alegria. Que Ele nos guarde, que Ele nos abençoe. Vamos louvar o Senhor cantando hino 293, encerrando o nosso culto. Se você puder, eu quero convidá-lo para, de pé, entoarmos este hino e logo depois estaremos recebendo a bênção. 293, o dia glorioso.